Tem muito torcedor do Bahia aí? Bora, Bahia, minha paixão! Uma história que começou a ser contada a partir da escalação. Uma história de mais uma final envolvendo Bahia e Vitória. Uma história totalmente aberta numa tarde qualquer de um mês de março. Não. Uma história que tem protagonistas, tem coadjuvantes, tem pessoas importantes para contar essa história. Mas começa com a atuação direta do técnico Rogério Ceni, que faz a escolha de alterar a equipe, mexe na equipe, mas não perde, em hipótese alguma, a sua competitividade. Ele traz Cauli, ele suprime Juba, mas ele mantém um ataque com a linha praticamente principal. Cauli de um lado, Lúcio por dentro e Eric Pulga aberto. No meio, Everton Ribeiro, ao lado de Jean Lucas e Caio Alexandre. Mas a zaga, ele traz Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Ramos Mingo. E o goleiro, o Marcos Felipe. Ora, eu não gostei. Bota logo os 11 para matar. É o time principal. Não é o time principal. Eu quero ganhar o Bavi. A história foi se desenrolando. A história foi se desenvolvendo. E logo no início, logo cedo, uma bola batida milimetricamente e alcança a testa do Gabriel Xavier. 1-0 Bahia e não eram nem 10 minutos. E o Bahia continuou. O Bahia buscou, o Bahia continuou em cima e o Bahia queria o resultado positivo. E tão importante quanto o resultado positivo era ter a tranquilidade de não dar ao adversário a possibilidade sequer dele ter chance contra si. E o Bahia foi fazendo isso. Ele desenvolve o seu raciocínio, o seu jeito de jogar, sem perder a sua essência, sem perder a sua capacidade defensiva, mas principalmente fazendo com que o seu adversário não passasse do meio de campo. A rigor, o Vitória não teve chances de agredir o Bahia. E essa foi a toada. Parecia que a história ia ser contada de 1-0 Bahia. Parecia que o jogo ia terminar em sua primeira etapa apenas com um gol do Esquadrão. Mas lembre que eu disse que a história tinha protagonistas. Gabriel Xavier, que não tinha jogado a semifinal, que não tinha jogado também o jogo da Libertadores, vem para o jogo e faz 1-0. E um cara que vem ganhando do torcedor o respeito, vem ganhando do torcedor o aplauso, mas principalmente que está se impondo diante dos adversários. Eric Pulga, jogador que com sua luta foi lá, brigou, roubou, driblou e fez o segundo gol. É muito? É pouco? Era o que pediu o jogo e simplesmente Eric Pulga fez a diferença, fez o placar de 2-0 e conseguiu trazer para o primeiro tempo a tranquilidade que o Bahia precisava. 2-0 no primeiro tempo, termina, vai para o intervalo. Técnico Rogério Ceni pensou o jogo, pensou e trouxe opções diferenciadas. E qual é a grande busca? A busca agora era por dilatar o placar para trazer toda a tranquilidade necessária para o jogo de volta. Ora bolas, menos de 3 minutos, pênalti a favor do Bahia. Lúcio Rodrigues chama a responsabilidade, mas infelizmente desperdiçou. Só que o pênalti é uma história, a partida que ele fez é outra história. O Lúcio fez um bom jogo, porém perdeu o pênalti, e isso tem que ser dito. Um jogo que ficou depois do pênalti morrinhado, amarrado, acabrunhado, Bahia com algumas chances, domínio do jogo, o Vitória querendo sair, mas sem saber por qual caminho ele alcançaria o gol tricolor. E o grande detalhe simplesmente é: como será esse Bahia? E aí vem aquela musiquinha que fala assim: como será o amanhã? Responda quem puder. Um amanhã diferente, um amanhã de alegria para o torcedor tricolor. Mas o jogo? O jogo teve vários detalhes, e detalhes gostosos e importantes. Um bom jogo para ser a primeira final, um bom jogo para atrair o seu torcedor, um bom jogo para fazer com que esse torcedor
estivesse simplesmente encantado com a partida que seu time fez. 1, 2, poderia, deveria, e eu queria que fosse mais, mas foi. Esse é um retrato, esse é o panorama, esse é o Bahia em sua primeira final. Jogo bom, público bom, tudo favorecendo. Poderia ter matado toda essa construção, toda essa história no primeiro jogo, mas é uma história que ainda vai ser contada para o torcedor tricolor. Bahia que começa bem a primeira perna da decisão. Na decisão de 180 minutos, o tricolor sai na frente e agora a vantagem é do esquadrão. Com isso, o Bahia tem à sua disposição fazer o seu melhor jogo para consignar, confirmar o título de campeão baiano 2025. E aí